Bom dia, bom dia. Ainda é dia, né? Ainda é manhã. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui uma live hoje. Por que nós vamos ter essa live hoje? Porque hoje nós começamos um tempo de jejum. E nesse tempo de jejum, eu acho que é muito válido a gente parar e ter um tempo também para compartilhar. Gisele está aí, seja bem-vinda, Gisele. Então vamos compartilhar nesse tempo de jejum. Quero compartilhar algumas coisas com você. Hoje vai ter live, amanhã pode ser que tenha. Mas vamos ficar com hoje. Basta cada dia seu próprio mal. Deixa o Instagram trabalhar um pouquinho, só para avisar que a gente já está ao vivo. Para todo mundo, né? Para todos os continentes, para todas as nações. Você que já chegou, vai no aviãozinho, envia aí o máximo de pessoas. As pessoas precisam entender isso. Há uma combinatividade explosiva que acontece. Quando você ora, é muito bom. Quando você jejua, também é muito bom. Agora, quando você aprende a alinhar essas duas coisas ao mesmo tempo, meu irmão, você está combinando. É igual colocar álcool e fogo. É igual pegar dinamite e fogo. Vai explodir. E vai explodir para quê? O que é importante um filho de Deus aprender a usar essa combinatividade e aplicar isso na sua vida? Qual é o resultado disso? O que isso pode provocar? É sobre isso que eu quero compartilhar hoje e nos próximos dias. Se o Senhor permitir, eu quero fazer isso aqui de hoje até sexta-feira. A gente está aqui caminhando junto, compartilhando junto aqui com vocês e incentivando você, tanto a prática do jejum quanto também a prática da oração. Se você fizer as duas coisas juntas, nós vamos estar juntos aí. São 21 dias, começamos hoje e vamos nos abster daquilo que a nossa carne quer, daquilo que realmente para nós é algo de valor, algo precioso, e vamos entrar dentro daquilo que o Senhor tem nos chamado a viver. Só para você poder se situar, veja bem, nós estamos no calendário gregoriano, a gente vive no calendário gregoriano. O calendário gregoriano hoje é dia 17/3/2025, terceiro mês dentro do nosso calendário. Só que existe o calendário bíblico, e dentro do calendário bíblico, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o mês de Adar. Dentro do mês de Adar é o mês da tribo de Naftali. O que implica isso? O que eu preciso entender do calendário bíblico? O calendário bíblico determina o tempo de Deus. Então, o calendário bíblico ele é carregado de revelação. E quando eu entendo essa revelação, eu entendo o que Deus tem preparado para mim naquele mês. E se eu entendo o que Deus tem preparado para mim naquele mês, eu consigo também saber onde o inimigo vai me atacar. Então, quem antecipa governa. Quando eu entendi sobre o calendário bíblico, eu entendi que quem antecipa governa. Então, se eu ando alinhado com o calendário bíblico, o que acontece? Eu também sei onde o inimigo vai me atacar. E você vai perceber aqui que muitos ataques que você está sofrendo nesse mês tem a ver com aquilo que Deus também determinou para que você viva nesse mês. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, falando aqui dessa cidade maravilhosa, e você que está chegando, seja muito bem-vindo. De repente é a primeira vez que você está aqui, eu te abençoo, que você tenha sede por esse alimento que vamos compartilhar. A palavra de Deus, ela fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é muito importante nós estarmos com fome desse alimento, dessa palavra que sai da boca de Deus, porque isso não é apenas um alimento para a nossa vida, mas é um armamento também. É um armamento espiritual. Então, quando eu entendo que aquilo que Deus está falando nessa estação, para mim é um alimento, mas também é um armamento que me dá capacidade para vencer toda e qualquer ação que o inimigo vá trazer nesse momento, eu estou sendo sim o que? Municiado ao armamento do céu que está disponível nessa estação, que não estará disponível em uma outra estação, porque nessa estação existe um nível de guerra, existe um nível de resistência, existem promessas que estão sendo liberadas, existem coisas que Deus quer que elas
que elas saiam do lugar da invisibilidade para o lugar da visibilidade, que elas se manifestem. Para isso eu preciso entender, eu preciso saber principalmente como eu devo agir. Então, só para você entender, estamos vivendo dentro do calendário bíblico, esse mês, guarda isso, esse mês que nós estamos vivendo, no gregoriano é o mês de março. Só que no calendário bíblico é o fechamento de um ciclo. Por que é o fechamento de um ciclo? Nós estamos às portas de uma festa bíblica chamada Páscoa. E de repente você é uma pessoa que conhece a Páscoa, que até celebra a Páscoa dentro do seu entendimento, e que isso, nos próximos dias, ao longo dos próximos 30 dias, isso possa aumentar, a sua compreensão sobre a Páscoa possa aumentar, para que você possa verdadeiramente celebrar uma Páscoa da forma bíblica e você possa usufruir de tudo aquilo que a Páscoa vem para liberar sobre as nossas vidas. Então, estamos no fechamento de um ciclo, porque veja, quando Deus ele foi tirar o seu povo do Egito, a primeira coisa que ele estabeleceu antes de tirar o seu povo do Egito foi a Páscoa. A Páscoa foi uma festa bíblica estabelecida por Deus para o seu povo dentro do Egito. Porque a Páscoa marcava o fim de um ciclo e o início de um novo tempo. E de repente você está vivendo aí, dia 17/3/2025, e tudo que você quer é que alguém chegue e fale para você, e chegou a hora de viver um novo tempo. Eu estou aqui nessa manhã, nesse início de tarde, para declarar sobre a sua vida. Vem um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Há um novo tempo batendo as portas. Só que para que você possa entrar nesse novo tempo, é importante você estar atento. Você estar, ligado naquilo que os céus estão falando e saber como agir e reagir nesse novo tempo. Estamos às portas da festa chamada Páscoa. E se a Páscoa está vindo, querido, existe um anúncio de um novo tempo para nós como povo de Deus. Se você é filho de Deus, existe um novo tempo chegando sobre a sua vida. Eu quero declarar isso sobre você, que você esteja, com o seu radar espiritual alerta, atento, para que você não perca esse momento que é especial para a sua vida. Então veja, no mês de Adar, que é o último mês dentro do calendário bíblico, que é o mês que fecha, porque no mês que vem nós vamos comemorar a Páscoa. E quando a Páscoa vem, a Páscoa Deus estabeleceu para Israel como o primeiro dos meses, dentro do calendário de 12 meses. E quando você abre um pouquinho o seu entendimento, quantas tribos tem Israel? Israel tem 12 tribos. Se Israel tem 12 tribos, para você é tudo coincidência, mas Deus ele foi 100% intencional em tudo aquilo que ele fez. Então veja, a Páscoa é o primeiro dos meses dentro do calendário bíblico. E a Páscoa é mês que vem. E isso significa que esse mês que nós estamos vivendo é como se fosse o nosso dezembro dentro do calendário gregoriano. Vocês estão entendendo? Se você está aí, está me ouvindo, reage para mim saber que você está entendendo o que eu estou falando. Esse mês que nós estamos vivendo agora, dentro do calendário bíblico, é como se fosse o dezembro dentro do calendário gregoriano. Ou seja, é o fechamento de um tempo, é o fechamento de um ciclo. E o que é que importa isso? Existe um novo tempo chegando sobre as nossas vidas. Existe um janeiro espiritual que vai bater as portas. Então, existe algo que Deus quer fechar nesse ciclo, para abrir um novo ciclo, para que nós possamos viver um novo tempo. E é isso que vai acontecer. Agora, entenda o significado desse mês. Veja, ele é cheio de revelação. Uma das coisas que acontece nesse mês, aconteceu agora no último dia 14. No último dia 13 para o dia 14, a festa de Purim. Quero compartilhar isso com você ao longo dessa semana. Mas o que aponta a festa de Purim? Aponta para tudo aquilo que acontece no livro de Esther. Quer ser bem-aventurado ao longo disso, enquanto eu estiver compartilhando com você, que a sua revelação possa realmente aumentar, crescer? Leia o livro de Esther ao longo dessa semana. Pegue o livro de Esther, é um livro muito bom de você ler. Só que é um livro que tem muitos códigos. Por quê? Porque você não vê o nome de Deus sendo citado no livro de Esther. Mas Deus está presente no livro de Esther, guardando, livrando, trazendo livramento sobre o seu povo. Então, quando você lê o livro de Esther, você vai, Deus vai marcar a sua vida de uma forma muito forte. Compartilhava na sexta-feira com um irmão em uma live, o que acontece? Sempre quando Deus começa a falar, pelo menos comigo, eu aprendi isso,
através de um determinado livro nas Escrituras, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar aquele livro e ler, não apenas uma vez, mas o máximo de vezes dentro dessa janela de tempo que Deus está falando comigo através daquele livro específico. Eu gosto de ler ele o máximo que eu posso, porque Deus quer que eu possa aprender e extrair alguma coisa dentro dessa leitura. E o livro de Esther, para mim, é um desses livros. Eu tenho uma paixão pelo livro de Esther, onde eu já li ele mais de 50 vezes ao longo de toda a minha caminhada cristã, e cada vez que eu leio, querido, eu extraio muita riqueza, muita revelação, muito tesouro dali, porque é um livro muito rico. Então eu te recomendo que você leia. Por quê? Porque você vai ser muito abençoado nesse tempo com essa leitura. Então, dentro desse mês, aponta também para quê? Para a festa de Purim, que é uma festa que acontece no livro de Esther. O calendário de Deus ele é marcado, veja bem, existe uma letra do alfabeto hebraico que trabalha, que mostra, que traz um significado dentro daquilo que aponta esse mês. A letra do alfabeto desse mês é a letra Kuf. Qual é a revelação que a letra Kuf traz? A letra Kuf ela fala de removendo a máscara. Ou seja, tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que é carregado de maquiagem na minha vida e na sua vida, na vida do povo de Deus, precisa ser removido. Toda falsa aparência tem que ser abandonada. A máscara de uma falsa alegria, de uma falsa vida perfeita, de uma falsa... Tudo que é falso precisa ser abandonado nesse tempo. E Deus quer remover as máscaras. Esse é um tempo também para entrar em uma nova alegria. Há um novo nível de alegria chegando para as nossas vidas. Como eu te disse, veja bem, se são 12 meses... Em Israel existem 12 tribos, então cada tribo ela traz o significado para aquele mês. Qual é a tribo que está vigente nesse mês que nós estamos vivendo? É a tribo de Naftali. O que significa Naftali? Naftali significa doçura é para mim, ou seja, é um mês onde que Deus quer converter tudo aquilo que é amargo na minha vida e na sua vida em um tempo de doçura. Existe um tempo de doçura da parte de Deus. O que você precisa entender? Existe um decreto saindo do céu sobre a vida do povo de Deus. É um tempo doce. É um tempo onde eu quero remover as suas máscaras. É um tempo em que eu quero trazer sobre a sua vida um novo nível de alegria. Então, veja, é um mês carregado de revelação, onde os céus estão proclamando algo sobre a vida do povo de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu abro meu espírito para poder não apenas ouvir, mas também para poder interagir com os céus e declarar que isso vai se cumprir na minha vida. Para declarar o sim, o amém. Se os céus estão declarando que é um tempo onde a máscara na minha vida, tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é fake, vai deixar de existir. E Deus vai colocar a minha vida em um novo tempo de alegria, eu entro em acordo com os céus. E você? Você pode falar amém? Você pode declarar amém onde você está? Se você tiver liberdade, digita aí nos comentários amém. É um tempo, querido, onde Deus quer te dar uma nova alegria. Parar de viver uma falsa alegria. Quem vive uma falsa alegria? Uma pessoa que vive embriagado, uma pessoa que vive drogado, uma pessoa que muitas vezes vive na prática da prostituição. Isso é uma falsa alegria. Você precisa conhecer a verdadeira alegria. Amém, Carla? Você precisa da verdadeira alegria. Agora, o que acontece? Além da letra do alfabeto, além da tribo, existem também as constelações. Adriano, você é louco, você vai colocar até constelações no meio disso? Mas veja bem, quem criou as estrelas? Quem criou os astros? Quem criou os planetas? Tudo foi criado por Deus, querido. Satanás nunca criou nada. Tudo foi criado por Deus. E por que Deus criou todas as constelações? Porque ele libera uma comunicação através das constelações. Então, quando eu sei fazer a leitura disso, o que acontece? Eu consigo pegar a revelação daquilo que Deus está trazendo. E dentro da constelação desse mês, veja bem, nós temos as constelações. E se você parar para contar, sabe o que é louco? Quantas constelações nós temos? 12. Nós temos 12 meses, nós temos 12 tribos, e nós temos também quantas constelações? 12. Você acha que é por acaso? Quem criou tudo foi Deus. E ele criou tudo porque ele está comunicando com o seu povo através disso. Aí, qual é a constelação vigente desse mês? É a constelação de Peixes. E o que é essa constelação? Ela vem apontando para a minha vida e para a sua vida. Guarda isso, que eu tenho certeza que você está precisando disso. Essa constelação, ela fala sobre encontrando o suprimento no mundo escondido. Ou seja, existe uma reserva
escondida que Deus quer trazer. Adriano, que tipo de reserva? Principalmente uma reserva financeira. Existe uma reserva financeira. Existe um tesouro escondido que Deus quer trazer à luz para que seus filhos possam receber esse recurso e caminhar debaixo desse recurso. Existe, veja bem, também uma identidade para você no mundo invisível. É como se no mundo espiritual existisse uma Gisele, existisse uma Ana Silveira, uma Carla Mota, um outro Adriano, e o que é que acontece? Deus quer que essa identidade que é invisível, veja bem, ela é invisível para mim e para você, de repente, mas ela não é invisível no mundo espiritual. Deus, ele tem essa identidade muito nítida, e se Deus vê essa identidade que eu e você temos, ele, não só Deus vê, não só os anjos veem, os demônios também veem. Então, se você entender isso, você vai entender por que você passa por tantas lutas e dificuldades. Porque no mundo espiritual, você já é visto como quem você é na eternidade. E tudo que o inimigo quer é que você não descubra a sua identidade, a identidade que você tem em Cristo Jesus, para que você não caminhe nessa identidade, porque ele sabe que você vai dar trabalho para ele se você se tornar essa pessoa no natural. Então, esse é um mês onde essa identidade invisível, ela quer invadir o visível. Então, não fique travado se de repente, nesse mês, Deus começar a mover com você, depois de ouvir o que você está ouvindo aqui, Deus começar a mover com você, o Espírito Santo começar a agitar você de uma forma que você nunca foi agitado, te mover de uma forma como você nunca moveu. De repente, você vai começar a fazer as orações que você ainda nunca fez. Você vai começar a liberar decretos, declarações, proclamações que a sua boca ainda nunca liberou. Você vai começar a ter ações, atitudes que você ainda não teve. Por quê? Existe a identidade invisível que quer penetrar no mundo visível, e para isso, sabe, é necessário o quê? Que você tenha um entendimento, mas que você também se abra para isso, amém? Você que está chegando, vai no aviãozinho, compartilha com mais pessoas precisam ouvir sobre isso. Né? Qual que é a característica desse mês? Veja bem, a verdadeira identidade deve ser refletida nesse mês, espiritualmente bem como fisicamente. Então, não se trave. Deus vai começar a te mover. O Espírito Santo vai começar a agitar. Existem águas paradas dentro de você que estão paradas, só que vai começar uma agitação no seu interior. A palavra de Deus fala... Jesus, ele fala assim: todo aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. O seu interior existe um rio de água viva, só que de repente até hoje esse rio era uma lagoa. Você não deixou esse rio fluir, você não deixou que essas águas fossem agitadas, mas eu quero declarar sobre o seu espírito nessa tarde, que o seu interior vai começar uma agitação. Existem águas dentro de você, essas águas não são lagoas, são rios, Gisele. É um rio de água vida, de água da vida, de água viva, vai fluir do seu interior. Quando você perceber, você vai estar falando, você vai estar declarando, você vai estar falando de coisas que você vai falar assim, cara, como que eu estou falando o que eu estou falando? Mas sempre estava aí, só que o que acontece? Existia uma trava, mas nessa tarde, em nome de Jesus, eu quebro toda a trava que prende no seu interior, que trava. Existe um rio e esse rio vai fluir. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde que o rio de vida, da água da vida que você bebeu, vai fluir da sua vida. Não vai virar água parada. Guarda isso. Água parada gera contaminação. Por que existem tantas pessoas que, mesmo sendo cristãos, filhos de Deus, estão morrendo? Porque a água delas que deveria fluir se tornou uma água parada. A água parada gera contaminação. Essa pessoa, ela não tem abençoado outros com aquilo que ela recebeu, mas pelo contrário, essa água se estagnou dentro dela. Permita que essa água flua da sua vida e abençoe mais pessoas. As pessoas com quem você se encontra diariamente, seja no mundo real ou até no virtual, como nós estamos aqui, elas estão sedentas e você carrega a água da vida, só que você tem muitas vezes estagnado, tem estocado água aí, não estoque mais, deixe esse rio fluir. Você carrega verdades que quando elas forem anunciadas vai abençoar vidas, então abençoe, seja um agente abençoador nessa estação. Esse é o mês para reverter toda a preocupação da liberação de suprimento. De repente você está aqui me ouvindo ou vai ouvir a gravação e está cheio de preocupação, precisando de provisão, precisando de suprimento, mas eu quero declarar sobre a sua vida que ao longo desse mês você vai converter toda a preocupação em paz. Toda a preocupação, vai levar toda a sua preocupação aos pés de Jesus, vai deixar ali.
Vai deixar essa preocupação ali, vai experimentar de uma paz que excede a todo entendimento. Se ela excede a todo entendimento, para de pensar. Para de pensar em quê? Para de se preocupar. Para de gastar sua mente se preocupando. Começa a descansar no Senhor, coloca isso aos pés dele e comece a declarar que existe uma provisão escondida que vai chegar sobre a sua vida. Existe. Nesse mês você irá desenvolver a sua estratégia de guerra. Você, como filho de Deus, de repente você quer viver uma vida de faz de conta, uma vida onde você não precisa guerrear. Ah, ele já lutou, ele já guerreou sim. Ele já lutou e ele já guerreou. Na cruz ele venceu. Só que eu preciso pegar tudo aquilo que ele fez na cruz e eu preciso esfregar isso na cara do inimigo. Ele precisa que os filhos de Deus mostrem para ele que eles conhecem a verdade que foi estampada, que foi liberada sobre a sua vida. Então, toma autoridade, irmão. Toma autoridade. De repente, na sua identidade, o que tem faltado é você realmente assumir a autoridade que Deus te deu como filho dele. Esfregar na cara do inimigo tudo aquilo que você sabe que já é seu. Nesse mês você irá desenvolver a sua estratégia de guerra. Não deixe que os gigantes produzam medo. De repente você está acuado, cheio de medo, cheio de pavor. O espírito do pânico tem se apossado da sua vida, mas eu quero declarar sobre a sua vida que o medo não chega. Fecha hoje a porta do medo. Se levanta na sua casa, se levanta na sua família. Entra comigo, né? Comigo e com outros irmãos, porque é a nossa comunidade. Eu faço parte da comunidade Haja, né? Da igreja Haja Church aqui em Belo Horizonte. E nós, né? O pastor trouxe sobre nós, pastor Wagner Mariano trouxe sobre nós essa direção, 21 dias de jejum e oração. E se vamos jejuar, vamos orar também. É uma combinatividade explosiva. Então não importa, irmão, se o medo bateu a sua porta até hoje, entra conosco nesse tempo de jejum e de oração. Eu tenho certeza, se você começar a orar e jejuar, o espírito do medo ele não vai encontrar mais espaço, ele não vai encontrar mais um lugar dentro da sua vida, dentro da sua casa, no seu seio familiar, para poder ficar aí cirandando e cantando canções de medo, te levando a ter pensamentos cheios de medo, enchendo seu coração de pavor, sabe, trazendo o espírito do pânico e colocando do lado da sua cama na hora de dormir. Chega disso. É hora de você trazer essa identidade do mundo invisível para o visível. É hora de você realmente caminhar como filho de Deus. Está fechando um ciclo, tá fechando uma estação. Não fecha essa estação aliançado com medo. Para de ouvir a voz do medo. Amém? Esse é o tempo para decretos contra você serem cancelados. O que acontece? Quando você lê o livro de Esther, você vai perceber isso. Uma das coisas que acontece no livro de Esther, que é tão lindo, maravilhoso, quando você percebe essa revelação, o livro de Esther não é um livro que mostra orações, mas é um livro que mostra uma guerra de decretos. Decretos espirituais sendo liberados. Amã libera um decreto contra o povo de Deus, e o povo de Deus vai e libera um novo decreto, guerra de decretos. Isso é um nível espiritual muito alto, querido. Não é um nível espiritual de uma oração comum, de uma oração, Deus me abençoe e pronto. Não, é um nível de guerra espiritual muito alto. E de repente é esse lugar que você precisa entrar, começar a decretar que o inimigo ele foi quebrado, esfregar na cara do inimigo aquilo que você sabe que é uma verdade bíblica, só que até hoje você ainda não se apossou dela, você ainda não teve coragem de abrir a sua boca e declarar sobre toda e qualquer ação do inimigo, que ele não mais vai prosperar na sua vida, na sua casa, na sua família. Qual área da sua vida que está bagunçada de repente nesse tempo? Vida profissional, vida sentimental? Vida financeira, sua saúde, se apodera da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pega a palavra que Deus tem liberado nessa estação, forja uma espada e vai para a sua batalha, vai para a sua guerra. A palavra que Deus libera nessa estação, querida, é a espada com a qual você vai vencer. Adriano, mas como que eu uso essa espada? Declarando essas palavras, liberando ela como decretos espirituais. Então, há uma agitação que vai começar no mundo espiritual. Por quê? Porque eu estou declarando aquilo que os céus estão declarando. Mais importante do que declarar aquilo que você quer, é você entender o que os céus estão falando nessa estação e falar alinhado com os céus. Se Deus estava falando que esse é um tempo que o medo não mais vai produzir medo, que eu não mais vou viver carregado de preocupação, por que eu vou falar amém então aqui na terra? Eu vou falar amém com os céus. Vocês estão entendendo? Está entendendo, gente? Fala comigo. Amém?
Paro ou continuo? Fala para mim aí, se eu paro ou continuo? Amém. Guarda isso. Esse é o mês para que toda raiz de depressão e de desespero sejam rompidas em fé. Aí você fala assim, André, não tem depressão. Veja bem, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos, eu vou fazer essa pesquisa para trazer isso de forma atualizada. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui fazer uma pesquisa sobre depressão no Brasil. Sabe o que eu encontrei? Que em Belo Horizonte, Minas Gerais, ela era tida na época como a capital da depressão no Brasil. Como que eles fizeram essa constatação? Sabe como que eles fizeram? Eles apuraram onde os medicamentos para a depressão eram mais vendidos no Brasil. Aí sabe o que eles descobriram? Que para cada habitante em Belo Horizonte, Minas Gerais, era consumido 14 comprimidos por pessoa, comprimidos de depressão, comprimidos que tratavam da depressão. Eu te confesso que várias vezes eu já me senti vivendo uma depressão, porque o que acontece? As pessoas associam uma pessoa que está num quadro depressivo com alguém que fica dentro do quarto fechado, no escuro, não quer conversar, não quer comer. Isso é um grau altíssimo da depressão. Agora, guarda isso. Todas as vezes que você acorda pela manhã e aquele dia que você fala assim, hoje eu não tenho nem força para levantar da cama, isso é um nível de depressão. Isso é um nível de depressão. O dia que você acorda e fala assim, hoje eu custei achar força, mas você está bem fisicamente, você está bem financeiramente, você está bem de saúde. O problema é que você está dentro de um quadro, dentro de um nível de depressão, só que você não consegue muitas vezes constatar. Gisele está falando, eu vivi a depressão 7 anos da minha vida. Então o que acontece? Todas as pessoas têm a depressão, porém num certo nível. E nesse certo nível, o que nós precisamos entender? Eu estou vivendo debaixo de um quadro de depressão, de repente não tão grave, mas eu preciso então assumir. Veja bem, só pode ser tratado, só pode ser curado, só pode ser liberto quem realmente aceita. Eu preciso ser ajudado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser ministrado, eu preciso... Porque muitas vezes o que acontece? A depressão, muitas vezes as pessoas religiosas associam a depressão com algo totalmente espiritual. Tem a depressão que vem como um ataque espiritual, mas muitos quadros de depressão é porque falta uma vitamina no corpo da pessoa. E tudo que ela precisa é ir para o médico vai fazer exames e vai perceber que falta vitaminas no corpo dessa pessoa que ela precisa tomar. E no momento que ela tomar, ela vai voltar a se sentir bem, plena, bonita, bela, forte. Então, sabe, não podemos ser ignorantes, querido. Existem coisas que nós precisamos fazer tanto no espiritual quanto no natural. Agora, vamos avançar aqui. Uma das coisas, que também aponta para esse mês Deus sempre traz uma cor para falar desse mês. E a cor desse mês é a cor roxa, ou a cor ametista. Agora, o que acontece ao longo desse mês? Que eu quero deixar aqui para você. Esse é o tempo para aniquilar totalmente a Amã da sua vida. Quem é Amã? Quando você lê o livro de Esther, você vai entender isso melhor. Mas quem que é Amã? Amã é o inimigo do povo de Deus. Amã, ele foi levantado como o cara que estava abaixo do rei. E quando ele percebe aquilo, o que acontece? Ele era descendente de Agag. Amã era descendente de Agag. Quem era Agag? Agag foi o rei que Saul, em 1 Samuel capítulo 15, Deus manda Saul ir matar a Agag e eliminar Agag e todo o povo. Aí o que acontece? Saul chega ali e ele não faz o que ele tinha que fazer. Ele negociou o que Deus mandou. Ele poupou o rei e ele poupou os rebanhos. E quando Deus manda Samuel ir ter com ele e corrigir ele, ele quis se justificar. Ele falou que guardou aquelas coisas para poder sacrificar o Senhor. E o Senhor pega e fala com ele, será que Deus tem mais prazer
Em sacrifícios ou na obediência? Será que Deus se agrada mais de um sacrifício ou da obediência? Indiretamente, o que Saul fez ali foi uma feitiçaria. Ele agiu como um feiticeiro. E Deus repreende ele por isso. Isso custou caro para Saul. Saul perdeu a presença de Deus ali. Ele perdeu o Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Esse ato de desobedecer a Deus. E o que acontece? Deus levanta o próximo rei que iria suceder, que iria ocupar o trono logo depois dele. Aí o que acontece? Porque Saul não fez o que tinha que fazer no tempo que ele tinha que fazer, aí houve um tempo, uma janela de tempo, os anos passaram. Aí o povo de Deus estava cativo dentro do reino de Artaxerxes. Aí o que acontece? O povo de Deus estava cativo dentro da terra do inimigo. E com quem que o povo de Deus se depara ali? Com Amã. E Amã era descendente de Agag. Aí quando Amã estava todo dia entrando e saindo na presença do rei, ele percebe, as pessoas contam para ele, falam, Amã, quando você passa, todo mundo dobra o joelho e fala assim, ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara. Só que tinha um cara que não dobrava o joelho, não se prostrava, não bajulava, sabe quem é? A palavra fala que é Mardoqueu, ou Mordecai. Ele não se dobrava, ele não babava ovo. Ele falou, Mordecai, no seu coração ele estava falando assim, eu só me dobro diante do rei. Eu só me dobro diante do meu Deus. Aí o que acontece? As pessoas viam que Mordecai não se dobrava, foram lá e falaram para Amã. E quando elas falaram isso para Amã, Amã pegou, ficou revoltado. Falou assim, eu vou matar esse cara. Aí quando ele descobriu quem era o cara, ele falou assim, ele é do povo de Israel, que está aqui dentro do reino. Aí sabe o que ele falou? É muito pouco eu matar esse cara. Eu vou matar esse cara e vou matar todos os judeus. Aí começou uma guerra. Ele libera um decreto. E esse decreto era para que todos os judeus que estavam ali pudessem morrer. Ele liberou um decreto, não foi uma oração. Ele liberou um decreto. E o decreto era irrevogável. Para quebrar um decreto, só outro decreto. Só pode se cancelar um decreto com outro decreto. Aí o que acontece ali? O que você precisa pegar nisso aqui? Eu não vou continuar falando disso, outro dia a gente vai falar sobre essa guerra. Mas era uma guerra geracional. O que estava acontecendo no livro de Esther, o que acontece no livro de Esther é uma guerra de gerações. Então, se nós vamos tratar com Amã ao longo desses dias, nós vamos tratar com coisas relacionadas também às nossas gerações. Adriano, o que é tratar nas minhas gerações? Existem coisas que foram liberadas nas minhas gerações, nas suas gerações, que nós precisamos nesse tempo buscar ao Senhor, estar sensível. Pai, o que é que está vigente nas minhas gerações que precisa ser removido? O que é que está acontecendo hoje na minha vida, mas se eu olho para a minha árvore genealógica, eu vou ver que isso é um quadro de repetição que está acontecendo. E eu preciso tratar disso. Eu não quero entrar nesse novo tempo carregando algo das minhas gerações, que isso seja eliminado agora, que eu possa tratar com isso agora, que eu possa responder da forma correta sobre isso agora, para que o quê? Para que eu entre num novo tempo, não só eu, mas também os meus filhos possam viver e desfrutar desse novo tempo. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Reage aí. Agora veja bem, o mês é o mês de Adar, ele é o 12º mês dentro do calendário bíblico ou do calendário judaico. O que significa a palavra Adar? Adar significa força. Se Adar significa força, esse é um mês de boa sorte para o povo judeu, é um mês também de alegria. É um mês onde Deus quer nos fortalecer. Você já percebeu que todas as vezes quando vai chegando o final de um ciclo, você se sente mais cansado? Todas as vezes, quando vai chegando ali perto de dezembro, dentro do calendário natural, do calendário gregoriano, você já percebeu que você fala assim, cara, eu estou muito cansado. Eu estou doido que acabe esse ano. Eu estou doido que comece o próximo ano, para ver se eu vou entrar no próximo ano e as minhas forças automaticamente se renovam. É isso. Tem muita gente que nessa estação está vivendo cansado. Só que elas não conseguem discernir de onde vem esse cansaço.
É porque existe um ciclo se fechando. Só que nesse fechamento de ciclo, a palavra de Deus não é descanse, eu vou te dar mais força. Eu vou virar a sua sorte. O povo de Deus que estava cativo ali, que estava sendo perseguido e afrontado por Amã, eles estavam sendo perseguidos e afrontados por Amã, veja bem, e Deus mudou a sorte do povo. Deus virou a sorte do povo. Houve uma inversão. Nosso pastor Wagner Mariano, aqui em Belo Horizonte, ele liberou uma palavra para nós ao longo desse ano, uma palavra que está nos acompanhando. É o ano do RCR, é o ano do resultado, do cumprimento de promessas, e é o ano também do reconhecimento. Reconhecimento, cumprimento de promessas e resultados. Eu estou pronto para viver tudo isso, querido. Já começamos a viver isso. Muitas pessoas dentro da nossa comunidade já estão vivendo isso. E vai aumentar. Só que o que? Eu quero declarar que isso vai crescer muito ao longo desses dias do mês de março. Enquanto estamos aí orando, jejuando, batalhando da forma correta. Agora veja, a alegria de Adar é o que faz com que esse mês seja um ano gestante. É um ano de gestação, é um ano que antecede a Páscoa. Adar é o mês de Naftali, e Naftali significa doçura para mim. Então esse é um tempo de celebração, de modo que qualquer maldição que vem pela sua linhagem seja revertida e as coisas se tornem doces. Qualquer maldição identificada na sua árvore genealógica ao longo desse mês, Deus quer converter as maldições em doçura. Onde que você pode viver? Como que você pode identificar uma maldição, algo que acontece nas suas gerações que de repente está batendo na porta da sua vida? Muitas vezes você vai verificar na sua linhagem, você vai perceber que na sua família nenhum relacionamento dá certo. Todas as pessoas namoram, noivam e até casam. Mas quando casa, entra um espírito que faz uma bagunça, transforma aquele casamento no inferno. E qual que é o final deste casamento? Em divórcio. Aí você percebe que dentro das famílias hoje existem muito mais divórcios. E de repente o seu casamento, você está aqui me ouvindo, seja ao vivo ou a gravação, você percebe assim, ei, não existe um casamento que dá certo dentro da minha família. E dentro da ótica natural, as pessoas falam assim, isso é normal. Não é normal. Não é normal. Sabe o que seria normal? Todos se casarem, viverem felizes, se respeitando, se amando, gerando novas famílias que vão ser mais felizes. Isso que deveria ser o normal. Então não aceite algo ruim como normal. Onde que você pode muitas vezes identificar um quadro de algo que está acontecendo nas suas gerações e você está vivendo debaixo disso, mas quando você olha para o histórico geracional, você fala, é assim, sempre foi assim, então eu vou me consentir porque eu vim para repetir os erros também igual eles. Sua vida profissional não destrava, sua vida financeira, todo mundo é endividado, cheio de problema, nunca conseguiu conquistar nada. Aí você fala assim, é normal, isso é normal. Não é normal, querido. Deus não te chamou para viver na progressão dos erros dos seus antepassados. Ele te chamou para viver algo novo. Ele quer criar um novo caminho. De repente, eles não tiveram essa possibilidade porque não tiveram a revelação, mas você está acessando essa revelação e que você possa entender. Esse é tempo de você resistir e não de dar continuidade àquilo que está sendo feito de errado na sua linhagem. Só que para isso você precisa entender, se municiar, se colocar de pé, entender e falar, cara, eu vou lutar o que eu tiver que lutar, mas eu vou quebrar na minha linhagem, nas minhas gerações. Eu não vou permitir que os meus filhos vivam aquilo que veio até mim. Veio até mim, mas de mim não passa. Amém? Veio até mim, mas de mim não passa. Tudo que veio na minha família, na minha linhagem, dos meus avós, dos meus bisavós, meus tataravós, tudo que vinha acompanhando, tudo que veio sobre os meus pais, sobre os meus tios, isso de mim não vai passar. Eu quero ser uma pessoa que libera bênçãos. Bênçãos sem medida sobre as minhas gerações. Eu não quero ser uma pessoa que vai liberar consequências ruins. Se até mim os casamentos não davam certo, a partir de mim os casamentos vão dar certo. Eu vou liberar famílias saudáveis, eu vou liberar famílias felizes,
De mim vai sair grandeza, não vai sair, sabe, coisas pequenas, coisas ruins. Se determine a ser uma pessoa que vai se posicionar na sua geração para isso, querido. Agora veja bem, Adar é um bom mês, mas também é um mês perigoso, porque esse é um mês de comunicação eloquente, também é um tempo de entrar em celebração sobre a finalização de um ciclo que está se fechando sobre a nossa vida. Muitos de nós nunca celebramos as finalizações e se prepara para celebrar nesse mês. Existem ciclos se fechando, assim como você quando vê ali o dezembro chegando e você fala assim, eu vou celebrar, sabe, a virada do ano eu vou celebrar. Então se prepara para celebrar nesse mês, porque existe um ciclo se fechando esse mês. E quando você ver esse ciclo se fechando, você vai falar assim, eu vou celebrar porque fechou algo na minha vida, mas também abriu algo novo, existe um tempo novo começando na minha vida. Quando nós falamos que esse mês, veja bem, a constelação que fala sobre esse mês é a constelação de peixes. Guarda isso, você vai encontrar o seu fornecimento no mundo escondido. O que é isso? Lembra aquela passagem quando Jesus ele chega com os discípulos e eles falam assim, o seu mestre não paga imposto? Aí Pedro olha e fala assim, paga. Aí Jesus fala assim, Pedro, agora você pega a vara, vai lá pescar. Na hora que você pescar, você vai pescar um peixe. E quando esse peixe vier, na boca desse peixe, você vai enfiar a mão e lá dentro tem uma moeda. Você vai pegar essa moeda, vai vir e vai pagar o imposto que você falou que tem que pagar. Aí Pedro obedeceu, foi lá, pegou a vara, lançou, ele pescou um peixe. E aconteceu justamente o que Jesus falou que ia fazer. O que isso mostra, sabe? Esse mês que nós estamos vivendo, dentro do calendário bíblico, é o mês em que Jesus disse para Pedro encontrar o peixe e tirar o dinheiro da sua boca para pagar os impostos. O que isso está comunicando para mim e para você? Esse é o mês onde Deus quer enviar os peixes sobre a minha vida, sobre a sua vida, peixes que vão trazer o quê? O recurso que nós precisamos para pagar impostos. De repente, o ano começou, né? E todo início de ano nós temos uma grande carga tributária para pagar. E de repente você não está conseguindo pagar suas cargas tributárias. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que existem recursos que estavam escondidos, que vão se tornar visíveis, que vão vir para a sua vida, que vão vir para a sua mão. Então fique atento. Fique atento com os peixes. Deus vai trazer peixes sobre você. De repente ele já está trazendo, mas você não está conseguindo identificar aquilo que Deus está fazendo, né? E onde que o recurso estava? Na boca do peixe. Fique atento. Esse é o mês muito oportuno. Existe uma identidade para você que está ligada no mundo invisível, não no natural. Alguns de nós nunca alcançou a nossa identidade sobrenatural. Ficamos apenas no natural. Então não vá pela vida dessa maneira, dizendo que eu quero ser prático, não quero fazer coisas que vão fugir disso, não. Eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito pragmática. O que isso significa é que você quer ser aceito e conformado ao padrão do mundo. E Deus não te chamou para viver dentro da forma desse mundo, né? Paulo ele foi muito oportuno quando ele declara, Romanos 12, verso 2, ele fala assim, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos para que você possa viver, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu te faço a pergunta, irmão, você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sempre quando eu faço essa pergunta, sabe qual que é a resposta? Ela é única. Todas as pessoas, em todos os momentos, ela fala assim, eu quero viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Só que o que acontece? Como que eu posso, Adriano, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A primeira condição para viver isso, querido, é quebrar a forma. É sair da forma, é deixar o padrão que você está vivendo. Você precisa se desformar ao longo desse tempo. Deus quer te desformar. Quem não é um desformado é um deformado. Ou você permite o Senhor te tirar da forma, do padrão que esse mundo tem imposto, ou você vai viver como um deformado. Seja desformado e não um deformado. O deformado é alguém que está vivendo quem ele não é.
ele aprendeu uma forma, um padrão, ele entrou dentro de uma forma, ele quer ser alguém quadradinho, bonitinho para as pessoas, mas ele não é quem Deus chamou ele para ser. Seja quem Deus te chamou para ser. Entenda uma coisa, quando Deus te fez, ele quebrou a forma. Não existem duas Giseles, não existem duas Ana Silveira, duas Carla Mota, não existem dois Adrianos, não existem dois Robert, não existe, irmão. Você é único, e se você é único, celebre isso. Deus não te economizou quando ele fez cada um de nós. Ele nos fez único, quebrou a forma e jogou fora. Qual é o problema? Aqui as pessoas nascem, começam a olhar umas para as outras e falam assim, eu acho bonito ser igual fulano. Então ela para de viver quem ela é para se tornar outra pessoa. Ei, Deus não te chamou a ser isso. Se você tiver que entrar em uma forma, assumir uma forma, modelar alguém, essa pessoa seja Jesus Cristo. Aprenda dele. Ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ei, vem para o Senhor, vem aos pés de Jesus. Está cansado, está sobrecarregado, esse chamado é para você. Esse chamado ele não é só para o momento que nós começamos a nossa caminhada com Deus. Esse chamado acompanha a minha vida e a sua vida. Venha até mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Receba mansidão, receba humildade, mas humildade de coração, não humildade aparente. Então, ele quer remover as formas, o padrão desse mundo para que possamos entrar na nossa identidade, em tudo aquilo que ele já falou que nós somos. De repente, você até sabe algumas das coisas que ele já te chamou a viver, mas por que você tem tido dificuldade de entrar dentro disso? Porque, de repente, você entrou em um grupo de pessoas, conheceu algumas pessoas que elas têm todas um estereótipo. Todas elas têm uma embalagem muito parecida, mas Deus não quer que você faça isso. Entre na embalagem de outras pessoas. Se tiver que entrar em uma embalagem, que seja a embalagem Jesus. Seja revestido por Ele. Se tiver que ser cheio de algo, que seja cheio do Espírito Santo. Amém? O que isso significa? Que você quer ser aceito e conformado. Pare de querer ser aceito e se conformar ao padrão daquilo que as pessoas acham bonito. Ser bonito é ser você mesmo. Tem um livro que eu li ele. Esse livro me mexeu muito comigo. Eu recomendo que você leia esse livro. O nome dele é O Óbvio que Nós Ignoramos. Cara, é algo tão poderoso a mensagem que ele traz. O óbvio que nós ignoramos. Quem é o autor dele? Jacob Petrie. O que ele mostra ali? Ele escreveu esse livro junto com o pai da Gisele Bündchen, sei lá como é que fala isso. Você entendeu? Aquela que foi a modelo número 1, a top model número 1 do mundo. Uma brasileira. Sabe o que acontece? Sabe o que esse cara conta nesse livro? A Gisele, quando ela falou assim, que ela seria a top model número 1 do mundo, ela não tinha a forma, ela não tinha o padrão que esse mundo compra. Porque o corpo das mulheres que era valorizado naquela época era outro. A estética era outra. Ela era totalmente fora do padrão. Só que ela colocou isso no coração dela. Ela falou, eu vou ser a top model número 1 do mundo. Eu vou ser a mais bem paga do mundo. Só que quem olhava para ela falava, essa magrela é louca. Essa magrela é doida. Ela não tem nada a ver com aquilo que a gente gosta. E sabe o que aconteceu, irmão? Você não tem noção, né? Se você sabe um pouquinho da história dela, você sabe o que aconteceu. Ela se tornou a top model número 1 do mundo. Ela quebrou o padrão. Ela fez com que o padrão fosse ela. Ela falou, se tem um padrão, eu vou quebrar o padrão e eu vou me tornar o padrão. Eu vou romper com todo o padrão e eu vou chegar e eu vou impor um novo padrão. Depois de mim, o mercado da moda vai ter outro padrão. Foi isso que ela fez. Ela jogou uma granada no padrão que a sociedade aceitava e falou, a partir de hoje eu sou o padrão. Pastora Bárbara chegando aí, seja bem-vinda. Aí, vamos avançar aqui. Descubra a sua identidade no reino espiritual. Veja como o Senhor está conformando você pelo Espírito. Irmão, entre em oração nesse tempo. Fala, Pai, como o Senhor me vê? Eu quero me ver como o Senhor me vê. Eu não quero me ver como as pessoas falam. Eu quero me ver como o Senhor me vê. Quando o Senhor olha para mim, o que o Senhor vê em mim? O que o Senhor já depositou em mim que eu não consigo ver? Para que isso saia da invisibilidade e venha para a visibilidade. Essa é a oração mais louca que você pode fazer, irmão. Fala, Deus, me revela quem eu sou.
Me revela que eu sou, e a pastora Bárbara está falando, eu orei isso hoje. Porque, irmão, existem tantas coisas que Deus depositou no seu espírito, só que está no seu espírito. Então, enquanto o seu espírito não for plenamente ativado e alinhado, e não for realmente incinerado, que o fogo do Espírito Santo venha e comece a queimar isso ao ponto que fala assim, isso vai ter que ebulir, isso vai ter que vir para fora, isso tem que sair de dentro de você, que você não entre em um lugar de descanso enquanto você não viver isso. Existe uma atualização de quem você é vindo para fora, sabe? É como um parto. É como um parto que vai acontecer. Você vai dar à luz a quem realmente Deus colocou dentro de você. Isso está dentro do seu espírito. Isso tem que vir para fora. Isso tem que sair de dentro de você. Amém? Deus nos deu uma identidade no reino espiritual. Só que o que acontece é o que eu te falei. Ela está pronta no mundo espiritual. Deus vê essa identidade, só que os demônios também vêm. E os demônios, quando eles olham para você, quem você é, que Deus já te fez, o que acontece? Só que você não consegue puxar essa atualização, você não consegue caminhar nessa atualização. Por quê? Porque o diabo e os seus demônios estão te resistindo. Eles falam assim, eu vou resistir a essa pessoa, porque se ele descobrir quem ela é, se ela descobrir quem ela é, se ele descobrir o que ele carrega, se ela descobrir o que ela carrega, isso vai quebrar tudo com a minha vida. Muito forte isso. Sinto as dores do parto. Vai nascer, pastora Bárbara. Prepara para ver a atualização. Prepara para ver o fogo do Espírito. Prepara para ver palavras de vida, de sabedoria. Prepara para ver quando a senhora abrir a boca, as pessoas falarem assim, pastora Bárbara, aconteceu alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu vejo que quando a senhora abre a boca, existe algo novo saindo de dentro da senhora. Vai ser isso que vai acontecer. Eu declaro em nome de Jesus. Esse é o tempo para nos tornarmos quem somos chamados a ser pelo Espírito. Irmão, Deus vai descascar você nesses dias. Ele vai tirar camadas, assim como cebola, sabe? Você tira as camadas da cebola, se prepara, Deus vai te descascar. Ele vai tirar, vai remover as máscaras. Lembra? Eu comecei falando das máscaras. A letra CUF desse mês fala das máscaras. Tudo que é aparente, tudo que é falsidade. Eu não sei quanto tempo você tem muitas vezes utilizado aí a maquiagem, a Mary Kay do inferno, para parecer algo que você não é. Só que nesse tempo Deus vai arrancar, Carla, toda a máscara, tudo aquilo que você quer mostrar que você é, mas não é. A sua essência vai vir para fora. Esse é o mês que Deus vai falar assim, eu vou trazer a essência, eu quero a sua identidade, eu quero a sua verdade. Aí você vai ver o Espírito da verdade invadindo, te tocando, te buscando. Ele vai acordar você de madrugada e vai falar assim, é hora de vir para fora. Ele vai encontrar com você em lugares mais inesperados, porque de repente você acha que isso só acontece numa reunião, no culto, quando você vai. Não, ele vai te encontrar quando você estiver tomando banho, ele vai te encontrar quando você estiver dirigindo seu carro, ele vai te encontrar quando você estiver, sabe, de bobeira. Aí ele vai falar, ei, acorda meu filho, acorda minha filha, acorda. A sua verdadeira identidade deve começar a ser refletida, porque estamos fechando um ano, irmão. Estamos fechando um ano. A partir do mês que vem é um novo tempo, e nesse novo tempo, ei, Deus precisa daquilo que ele colocou dentro de você. Deus precisa. Um grande homem de Deus, hoje ele não está mais no nosso meio. Ele falava algo muito lindo, sabe? Algo muito poderoso. Que nós carregamos algo que não é nosso. E nós não podemos enriquecer o cemitério. Tudo aquilo que Deus depositou dentro de cada um de nós deve ser liberado nessa terra, não levado para a terra. Em vida, nós precisamos liberar tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós. Existem, sabe, projetos, existem recursos, existem invenções, livros, existem joias, existem tantas coisas, irmãos, que foram colocadas dentro de cada um de nós. Só que o que trava isso? A forma, o molde desse mundo. Mas Deus vai quebrar isso nesses dias. Eu declaro, Deus vai quebrar isso nesse dia. E vai haver uma liberação tão grande. Pastor, outro dia ele falou uma coisa que foi muito poderosa. Ele falou, cara, a provisão que você precisa está dentro de você. A provisão que você precisa está dentro de você. Se está dentro de você, por que você não está vivendo dessa provisão? Por quê? Porque nem você sabe que tem isso ainda. Só que esses são dias que a sua identidade vai se tornar clara. Aí você vai conseguir olhar para dentro de você e vai falar, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Você vai olhar para os seus talentos naturais, para as habilidades que você comprou e para os dons espirituais que Deus te deu. Você vai falar, ei, por que eu não estou vivendo a partir disso?
Por que eu estou inventando moda? Por que eu estou tentando criar uma roda? Por que eu não estou vivendo dos talentos naturais que Deus me deu? Por que eu não estou gastando as habilidades que Deus me levou a aprender? Por que eu não estou usando os dons espirituais que Deus me deu? Por que eu estou inventando a roda? Irmãos, que isso fique claro para vocês nesses dias. Eu preciso encerrar aqui, que eu tenho que levar meu filho para a escola. Mas amanhã, 11h55, eu volto aqui e a gente vai para uma segunda bordoada. Você precisa entender isso. Isso precisa ficar claro para mim e para você. A live vai ficar salva. Compartilha isso com mais pessoas. Amanhã a gente volta aqui. Eu quero continuar terminando aqui para poder falar sobre o significado desse mês. E prepara que a chapa vai esquentar. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar no lugar ao longo... Eu quero chegar nesse lugar na quarta-feira. Nós vamos destronar o rei do estômago. Você vai entender o quanto você precisa aprender a jejuar nesse tempo. Comecei a leitura ali do livro Luciano Subirá, onde ele fala sobre o jejum. Uma das primeiras coisas que ele fala é que você tenha fome de jejuar nesse tempo. Eu quero declarar fome de jejuar nesse tempo sobre a sua vida. Você vai abrir mão do alimento natural. O rei do estômago vai ser destronado. Amém, pastora? Amém. O rei do estômago, irmão, tudo o que aconteceu desde o Éden aconteceu por conta de uma comida que foi oferecida. Você não tem noção quantas pessoas abriram mão do propósito, do destino que Deus tinha para elas, por quanto elas queriam comer uma comida natural. Você vai entender, e se você entende isso, já começou a entender, começa um jejum hoje. Começa um tempo de jejum e de oração hoje. Você vai ver como vai ser libertador. Você vai ver como vai ser poderoso o que Deus vai fazer na sua vida de hoje a 21 dias. Eu incentivo você, compartilha isso com mais pessoas e vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse tempo. Eu não sei onde essas palavras já chegaram e onde elas vão chegar, mas eu quero declarar, Pai, que onde elas chegarem, o Espírito Santo vai mover de uma forma forte, poderosa, ativando a vida dos filhos de Deus. Eu declaro uma ativação no espírito de cada um que ouvir essas palavras, e eu declaro, Pai, que o espírito de cada um entre em alinhamento para viver esse novo tempo. Pai, eu declaro que um novo ciclo, esse ciclo ele vai se fechar, mas há um novo ciclo que vai se abrir. Eu declaro que esse tempo haverá sim uma revolução na nossa vida de oração. Eu declaro que não haverá mais um tempo de oração natural, mas de uma oração em nível alto. Decretos espirituais, um tempo de decretos espirituais. Pai, guarda cada vida, cada casa, cada família, continua movendo de forma como só o Senhor pode mover, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu só deixar aqui para você uma recomendação, já estava até esquecendo. Eu lancei meu primeiro livro. Meu primeiro livro está disponível, está lá no link da bio. Qual que é o nome dele? A oração é o WhatsApp de Deus. Você sabe usar o WhatsApp, você usa o WhatsApp todo dia. Eu quero te desafiar a adquirir esse material, ler esse material e mudar a sua vida de oração. Quem compra esse material digital ganha de presente uma comunidade de oração. A comunidade chama Parates. O que é uma comunidade Parates? Parates no original significa rompimento. Eu vivo o que eu vivo hoje porque eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar. E quando eu comecei a orar, sabe o que acontece? Eu fui desenvolvendo a minha vida de oração, e porque eu aprendi a orar e desenvolvi minha vida de oração, eu experimento rompimentos. Sabe o que vai acontecer de hoje a 21 dias? Um grande rompimento vai acontecer. Só que para você entender isso, compra esse material. É livro digital. Pois é, pastor, são meus tesouros que estavam escondidos. Deus falou, tira tudo para fora nessa estação. Esse é o primeiro, se prepara que esse ano vão ter vários materiais saindo. Então, tá lá no link da bio, compra, você vai ganhar de presente, você vai entrar numa comunidade dentro do grupo do WhatsApp comigo, onde eu vou compartilhar muito com você sobre oração. Você vai ser treinado para ter uma vida de oração e você vai destravar, romper na sua vida de oração, né? E ao longo dessa semana, todo dia, 11h55, nós vamos estar aqui. Se você não entrou no jejum, entra no jejum hoje. Começa um tempo de jejum hoje. E eu tenho certeza, você vai dar muito testemunho daquilo que Deus está fazendo. Deus abençoe sua vida. Amanhã, 11h55, a gente está aqui. Convide mais pessoas. Amém. Que live preciosa. Isso. Amanhã, então, nós vamos celebrar aqui, Gisele, seu aniversário. Deus te abençoe. Fui, gente.